eu quero que vocês entendam. A composição do metal base é diferente do metal de adição. Por mais que você, em algumas situações, em alguns materiais, a gente tira o próprio metal base, corta um pedaço do metal base e utiliza como vareta para soldar, a gente chama de microestrutura bruta de fusão, que é diferente do material processado do metal base. É que ele teve uma laminação, teve todo um controle de processamento que te dá certas características do material. Então, o que ocorre nessa região? Por ter composições químicas diferentes, a gente ocorre o quê? Uma corrosão galvânica. Então, o que acontece? Quando o metal de solda de menor tamanho, né, região, área, for o anodo, o que acontece? Há um consumo rápido desse metal de adição. E aí por isso que a gente vê corrosão próximo ao metal de adição. E que pode também, olha só que interessante, eu posso também ter por mudança da microestrutura, tamanho de grão da região da ZTA em relação ao quê? Ao metal base. Tá ok? Então, você tem alguns materiais. Então, quando você, não sei se você já tiver a situação de soldar um 316 e aí com A36, o que você tem normalmente? Uma corrosão no aço carbono. Agora, isso não é uma regra não, tá? Se eu tiver um concentrado de aço sulfúrico, ocorre o contrário, a corrosão dá lá no 316, tá? Então tem essa questão, mas normalmente, numa concentração baixa aí de ácido sulfúrico, ou em outros meios, normalmente onde que eu tenho corrosão? Eu tenho no A36. Eu tenho no A36. Então soldar, e aí a gente vê quando a gente vai de soldar de manutenção, o que que ocorre? O cara pega uma chapa lá e solda com ácido inoxidável do componente lá e não tá nem aí, cara. Né? O que que acontece? Naquela região da solda tem oxidação. Tem oxidação. Outra questão, ciclos térmicos de soldagem. O ciclo térmico de soldagem, ele gera o quê? A forma de o aquecimento e o resfriamento, dependendo desse ciclo, a velocidade de aquecer e a velocidade de resfriamento, pode me gerar o quê? Formação de precipitados. E aí eu posso ter uma corrosão que a gente chama de intergranular. Então a própria sintetização do material é uma fragilização do contorno de grão, não vou entrar muito em detalhe para não complicar, mas ali naquela região do contorno de grão eu tenho um empobrecimento da resistência à corrosão e eu tenho o quê? Uma corrosão preferencial no contorno de grão. E eu também tenho o quê? Que a gente chama de tensão residual. Também é outro problema. Soldou, eu até falo assim, soldou vai dar tensão residual. Ok? Então, como é que dá tensão residual? Quando o somatório das tensões é igual a zero. Você pega o material e está tensionado. Mas ele está cheio de tensões lá dentro. Então, qualquer coisa que você desequilibra esse sistema, o que acontece? Ele deforma. Então, olha só que interessante. Se eu soldasse o material e deixasse ele livre, e vocês eu acho que já aconteceu com vocês aí, o que acontece com o material? Ele deforma. Se você não travar ele, o que acontece? Naquela região da solda ali, ele deforma, ele empena, tá ok? Só que eu tenho dimensional, né? Felizmente ou felizmente a gente tem questão dimensional. E aí só que essa questão quando eu travo o material, ele não ultrapassa o limite de escoamento do material, tá? Ele está no regime elástico ainda, então se você deformar ele, ele volta para a condição normal dele, mas ele está tensionado. Aí o que acontece? Qualquer situação que eu tire do equilíbrio, ele deforma. E isso gera algumas questões aí que a gente precisa tomar muito cuidado, que é corrosão sob tensão, igual eu estava falando no início, né? Então eu posso ter uma corrosão sob tensão que ela é transgranular e ela é perigosa. E aí dependendo do gás, dependendo das tensões que eu tenho, eu posso ter essa corrosão sob tensão, que a gente chama de corrosão de árvore. Ela é igual um cabelo. É até difícil você identificar no ultrassom. Então, quando a gente qualifica o procedimento de ultrassom para identificar trincas de corrosão sob tensão, a gente fala o seguinte,
qualquer sinal que aparecer lá, no, que você falaria assim, ah, isso aí não é nada não, é uma descontinuidade pequena. Para corrosão sob tensão, o sinal vai dar baixo mesmo, vai dar muito baixo. E aí o ultrassonista tem que ser muito bom para poder identificar. E ela é igual um cabelo, e ela vai se juntando uma na outra, quando você vê, cara, tá proliferando material, e aí dá um acidente aí catastrófico. Olha só a região da solda aí. E a outra corroída nessa figura aí. E a outra descontinuidade superficial. Então, qualquer descontinuidade que eu tenho ali pode ter o quê? Um acúmulo melhor, maior do eletrólito. E aí tem uma corrosão superficial naquela região. Então, uma preferência porque tem um acúmulo de eletrólito, e aí eu tenho um material que normalmente eu não tenho nada de ancoragem desse líquido, mas naquela região ali, naquela frestinha ali, ele fica, o eletrodo fica ali e gera uma corrosão naquele ponto ali. E na soldagem, principalmente quando você tem um reforço da solda, aquilo dali nunca é homogêneo. Então por isso que a gente pinta, justamente para poder o quê? Criar uma barreira física para que essa umidade não entre em contato com a solda, tá ok? Então olha só a importância da pintura. Gostou? Deixe seu comentário para que possamos gerar um conteúdo de alto valor para você aqui na SM Experts. Nós queremos ajudar a executar reparos de máquinas e equipamentos de forma simples, rápida e segura.